Bom dia. Vamos aguardar 2 minutos. Ainda estão a entrar bastantes participantes e vamos aguardar 2 minutos para iniciar a sessão. São 2 minutos. Bom dia a todos, mais uma vez. O meu nome é Augusto Castelo Branco. Em nome da InformaDB, quero agradecer a vossa participação nesta sessão. Vivemos momentos de incerteza e a informação é a melhor forma de combater estes momentos e transformá-los dentro do possível em oportunidades. Na InformaDB está no nosso ADN contribuir para o desenvolvimento e para o crescimento das empresas e dos nossos clientes, através das diversas análises e dos indicadores que elaboramos, não só individualmente para cada uma das empresas do tecido empresarial, como para a própria totalidade do tecido empresarial. A nossa base de dados, como sabem, tem cobertura total de todas as empresas em Portugal e permite-nos passar do micro para o macro. O que é que eu quero dizer com isto? Permite-nos agregar toda a informação de todas estas empresas e analisá-la em diferentes perspectivas, nas suas características, quer numa lógica setorial, quer numa lógica regional, quer numa lógica etária, e apresentar todo um conjunto de leituras das suas dinâmicas atuais e do desempenho do próprio tecido empresarial. Para garantir a gestão eficaz do vosso tempo, peço-vos, caso tenham alguma questão, a coloquem no chat desta sessão. Não estará visível no público, estará visível do nosso lado e posteriormente respondemos por e-mail. Também, se assim o preferirem, podem contactar o vosso consultor Informa ou o nosso apoio a clientes e teremos todo o gosto em esclarecer a questão. Sem mais demoras, passo a palavra ao Luís Cavaco, o nosso responsável pela área de estudos, que vai partilhar connosco, em primeira mão, a análise da dinâmica e desempenho do tecido empresarial nacional com as contas das empresas, mesmo agora acabadas de publicar. Luís, passo-te a palavra. Obrigado, Augusto. Bom, eu queria para já dar o bom dia a todos e agradecer-vos a vossa presença, esperando que esta meia hora seja proveitosa e que possam sair um pouco mais informados no final deste webinar. Pronto, vendo o que o Augusto disse, nós vamos então ver a dinâmica do tecido empresarial em 2022, dinâmica esta que fala dos fenómenos dos nascimentos, encerramentos, insolvências de empresas e pagamentos, o desempenho das empresas em 2021 e queríamos terminar com uma nota de riscos e oportunidades que as empresas portuguesas enfrentam no futuro imediato.
Em 2022 nasceram, portanto, até os últimos 8 meses, portanto, os primeiros 8 meses do ano nasceram pouco mais de 32 mil empresas, que é uma subida de 17% face a 2021, acelerando até a tendência de subida ocorrida em 2021. No entanto, estes valores ainda estão 6% abaixo dos valores pré-pandémicos de 2019. Este empreendedorismo, portanto, este aumento do número de empresas é transversal à maioria dos setores. Destacando aqui claramente o setor dos transportes, que mais do que duplicou o nascimento das empresas face a 2021. Apenas o setor do retalho, das indústrias e da agricultura decresceram o número de nascimentos de empresas face ao mesmo período de 2021. Quando comparado novamente com o período pré-pandémico, nos primeiros 8 meses do ano, a maioria dos setores ainda estão abaixo dos valores registrados em 2019. Apenas as TIC, as atividades imobiliárias e os serviços empresariais, este último, até o setor que registra o maior número de nascimentos, já estão acima dos valores de 2019. Quisemos aqui destacar algumas das atividades que tiveram uma maior dinâmica empreendedora. Temos aqui, estas são as 10 principais, temos aqui atividades com comportamentos distintos, ou seja, podia agrupá-las em dois grupos. Temos aqui atividades, as relativas às atividades imobiliárias e as atividades de programação e consultoria informática, são atividades que cresceram também em 2021 e estão a manter esta tendência de crescimento em 2022. Por outro lado, temos as atividades relacionadas com os transportes, com o alojamento e restauração, são atividades que foram muito, que estão neste momento a crescer, mas foram de facto muito afetadas pela pandemia e ainda estão num processo, portanto, a descida foi muito grande e ainda estão num processo de recuperação. Olhando agora para os encerramentos e para as insolvências, a tendência é contrária à registada nos nascimentos. É uma tendência de descida muito mais acentuada nas insolvências. De janeiro a agosto de 2022, os encerramentos têm registado uma tendência mista durante os meses, ou seja, há meses que sobem, outros meses que descem, e também nos setores, há setores que estão a descer e outros a subir. Portanto, encerraram 7.684 empresas nestes 8 meses, que são menos 15 que no período homólogo, portanto é uma variação muito marginal. A maioria dos setores registram valores inferiores a 2021, no entanto, já existem alguns setores que apresentam subidas, setores estes como o retalho, o alojamento e restauração e atividades imobiliárias. Já nos processos de insolvência, a tendência que se mantém é uma tendência de queda e até aumentando até face a 2021, portanto, apenas 1.078 empresas iniciaram um processo de insolvência, o que representa uma descida de 22% face a 2021. E esta descida é transversal a todos os setores de atividade. Olhando agora e procurando comparar esta dinâmica do tecido empresarial com o tecido empresarial espanhol, a Espanha, o nosso vizinho, o nosso país vizinho e principal parceiro comercial, percebemos que são claramente distintas. Portanto, após o primeiro ano, ou seja, no primeiro ano de pandemia, em 2020, ambos os países tiveram comportamentos similares em todos os fenómenos. Já 2021 marcou claramente uma diferença de Portugal face à Espanha. A Espanha intensificou a dinâmica, todos os fenómenos
aumentaram, especialmente os encerramentos e os processos de insolvência, tendência inversa ao que se verifica em Portugal. Isto pode mostrar que, de facto, em Espanha está a existir uma maior renovação do tecido empresarial, enquanto Portugal, essa renovação está de facto a ser mais lenta e naturalmente, várias medidas de apoio que foram postas à disposição das empresas pode ter feito com que esse processo não tenha sido mais rápido. Olhando agora para os comportamentos de pagamento, infelizmente a esmagadora maioria das empresas portuguesas são incumpridoras. Temos apenas 18,5%, isto aqui dados de agosto de 2022, temos apenas cerca de 1/5 das empresas pagam dentro dos prazos acordados, apesar de cerca de 2/3 das empresas terem um atraso apenas até 30 dias. Gostávamos aqui também de mostrar que de facto, esta evolução desde do início da pandemia, ou desde o final de 2019, portanto a pandemia surgiu em março de 2020, tivemos de facto aqui dois períodos distintos. Tivemos um primeiro período de agravamento das condições de pagamento, ou seja, as empresas tiveram mais dificuldades em cumprir os seus prazos acordados face aos fornecedores, e desde aí essas condições têm sido aligeradas, portanto tem havido uma melhoria e uma recuperação das condições de pagamento face aos seus fornecedores. Também nos setores de atividade é visível estes dois períodos distintos, um período de agravamento, como disse, nos primeiros meses da pandemia até ao final do ano, 2020, e depois de recuperação desde essa altura até aos dias de hoje. Aqui salientava claramente o setor de alojamento e restauração que durante aquele período aumentou em média uma semana os seus prazos de pagamento, o seu diferencial face ao acordado, ou seja, teve um agravamento de 7 dias, mas que nos meses seguintes tem recuperado de forma significativa. E vamos agora ver uma segunda parte desta apresentação, e que vamos falar do desempenho das empresas em 2021. Como disse o Augusto, as contas foram publicadas muito recentemente, a esmagadora maioria do tecido empresarial publicou as suas contas nos meses de julho e agosto, e achámos que seria uma boa altura para fazer o balanço e perceber como é que as empresas do tecido empresarial desempenharam. Como seria de esperar, após o ano 2020, que teve um forte impacto nas contas e no desempenho das empresas, o ano 2021 as empresas registraram um aumento face a 2020, nos principais indicadores. Olhando agora para cada uma das rúbricas, e começando no volume de negócios, no seu conjunto, as empresas em 2021 registaram um aumento de cerca de 16% do seu volume de negócios, face a 2020. Para este aumento contribuíram mais de 56% das empresas, e do lado oposto, ou seja, do lado das descidas, registámos 1/4 das empresas que viram o seu volume de negócios descer, um valor que contrasta significativamente com o ano anterior, em que tivemos metade das empresas portuguesas a descer o seu volume de negócios. Também, aqui olhando para os principais setores de atividade, também a quase totalidade dos setores de atividade tem mais de metade das empresas a crescer em 2021. O crescimento é de facto mais
é maior ou é mais, portanto, é mais substancial nos setores que foram mais impactados também em 2020, como os transportes, os serviços gerais, o alojamento e restauração e as indústrias, portanto, os setores que estão neste gráfico mais em baixo, que são os setores que foram mais impactados em 2020, foram também os que mais recuperaram, cresceram e recuperaram aqui em 2021. Nos resultados líquidos, de facto, também verificámos um aumento significativo da rentabilidade. Após 2 anos consecutivos de descida dos resultados líquidos, muito evidente no setor dos transportes e do alojamento e restauração, o resultado líquido das empresas subiu, portanto, mais que duplicou, com 55% das empresas a crescerem os seus resultados líquidos. Aqui, naturalmente, os resultados líquidos são também uma rúbrica um pouco também mais volátil e provavelmente explica também estas diferenças de ano para ano. Relativamente ao emprego, o emprego tendencialmente é algo que se mantém constante ao longo do tempo. Temos sempre mais de 60% das empresas a manterem o emprego, o que é de facto importante, porque é o sustento de milhões de pessoas, e de facto o ano de 2021 houve uma subida ligeira, que compensa naturalmente a descida ocorrida em 2020. Tivemos cerca de 18% de empresas a crescer emprego, contrastando com os 15% que decresceram o emprego. Também aqui nos setores, e naturalmente nos setores não difere do todo, não é? Todos os setores tiveram uma manutenção significativa do emprego. Temos aqui alguns setores que cresceram de forma mais significativa, outros que decresceram, tanto setores de alojamento e restauração, transportes e atividades imobiliárias foram setores que estão em contraciclo dos restantes setores, e queria destacar também aqui o crescimento do setor das indústrias. 27% das empresas aumentaram o emprego, setor este muito importante no nosso tecido e nas nossas exportações. Olhando agora para as exportações, também as exportações tiveram, de facto, um desempenho muito interessante em 2021, após a queda verificada em 2020, com quase 60% das empresas a crescer nas exportações. E estas subidas, quisemos aqui destacar os principais setores exportadores e de facto, em todos eles, as subidas foram muito significativas, em especial no setor das indústrias, setor, como disse há pouco, tão importante da nossa economia. Eu passava agora aqui para uma parte que eu acho que é importante nós fazermos o balanço, ou seja, nós vimos que desceu claramente, as empresas foram muito impactadas em 2020, em 2021 recuperaram, mas será que o desempenho, ou será que as empresas recuperaram totalmente, ou voltaram ao período, voltaram ao desempenho que estavam a ter antes da pandemia? E de facto há boas notícias. As boas notícias são que as empresas já superaram os valores pré-pandémicos nos principais indicadores. O volume de negócios e exportações estão 4% acima dos valores de 2019. A maior subida é nos resultados líquidos e, como disse há pouco, é uma rubrica também mais volátil a ciclos económicos e, por vezes, também a questões contabilísticas. Procuramos agora aqui perceber das empresas
qual foi o desempenho das empresas em 2020, cruzando também com o de 2021. E o que verificámos aqui é que, no quadrado a verde, portanto, há cerca de 1/5 de total das empresas que cresceram nos 2 anos. Ou seja, estas empresas tiveram, mesmo no primeiro ano de pandemia e agora no segundo ano de pandemia, tiveram um crescimento nos 2 anos e de facto estão com o volume de negócios. O volume de negócios de 2021 é 59% acima do volume de negócios de 2019. Também uma parte importante, portanto, que é o quadrado que está amarelo, uma parte importante, é 1/3 das empresas, foram empresas que desceram em 2020, mas cresceram em 2021, no fundo recuperaram e estão praticamente a valores de 2019, estão a 3% do volume de negócios que registaram em 2019. No extremo oposto, empresas que de facto decresceram nos 2 anos, temos 14% das empresas que cresceram nos 2 anos, e aqui com um claro impacto no volume de negócios, em que o volume de negócios de 2021 representa apenas 60% do volume de negócios de 2019. E procurando agora aqui dar novamente uma visão setorial, que o que verificámos é que a recuperação, de facto, do negócio das empresas é transversal à maioria dos setores de atividade. Temos aqui os setores, tanto à esquerda no gráfico, setores que cresceram, que não foram tão impactados pela pandemia e que nos 2 anos tiveram de facto desempenhos muito positivos. E à direita temos os setores claramente do alojamento e restauração e dos transportes, que foram muito impactados pela pandemia, tanto no ano 2020 e que ainda não, em 2021, mesmo com o melhor desempenho das suas empresas em 2021, ainda não recuperou e está a valores bastante abaixo de 2019. Também as exportadoras, e olhando também aqui para as exportadoras, os principais setores, as empresas dos principais setores exportadores também viram as suas vendas nos mercados externos superarem os valores pré-pandémicos, com destaque naturalmente para a agricultura e para as TIC. Os 2 principais setores exportadores, as indústrias e o grossista, tanto as indústrias aqui claramente já com valores superiores a 2019, que são boas notícias, e o grossista ali ao par, portanto com valores semelhantes ao 2019. Passava agora, eu acho que, quer dizer, tivemos aqui boas notícias, quer do desempenho das empresas também, quer em parte também na dinâmica do tecido empresarial, e apesar de temos de facto uma quantidade significativa de empresas resilientes, eu acho que é importante falarmos aqui também de alguns riscos e oportunidades que se avizinham para o nosso tecido empresarial. E não querendo aqui ser, não queremos aqui ser de facto exaustivos, mas existem algumas preocupações e alguns riscos e oportunidades que gostaríamos de adressar e de falar e de pôr em evidência. Temos claramente aqui pressões inflacionistas, e estas pressões são sincronizadas, são transversais à maioria das geografias, portanto, e principalmente a produtos energéticos e alimentares. Temos claramente aqui também o aumento do custo de financiamento das empresas como consequência da subida das taxas de juros. Uma crise energética fruto da relativa rigidez na procura e claramente restrições na oferta, em especial
dos produtos energéticos, portanto, do gás e do petróleo russo, que tem e que mostra naturalmente que existe uma dependência de vários países desses países, dos produtos russos, e um pouco, eu diria, não tanto um corolário de todos estes efeitos, mas claramente aqui um desaceleramento económico. Houve uma queda muito significativa da economia em 2020, houve uma recuperação em 2021, 2022 e 2023 já se está a rever os crescimentos que foram inicialmente previstos, já estão a ser revistos em baixa, porque também surgiram todos estes problemas a afetar o desempenho das economias. Do lado das oportunidades, temos claramente aqui novos mercados e avenidas de crescimento fruto de uma maior inovação e internacionalização das empresas portuguesas. O plano de recuperação e resiliência trará seguramente para muitas empresas do tecido empresarial, em diversas temáticas, como a transição digital, climática, trará seguramente oportunidades de crescimento e será seguramente aproveitado por várias empresas. Olhando, e agora vamos olhar apenas para a inflação, porque achamos que é um tema importante e claramente não é só importante, não achamos nós que é importante, mas todos os empresários o consideram importante. Desde o último trimestre de 2021 que os preços têm subido realmente de forma muito significativa, em particular na energia e nos produtos alimentares. Houve aqui uma combinação de diversos fatores, como alguma escassez de matérias-primas, as disrupções nas cadeias de fornecimento, a própria crise energética, que levou a que com que a inflação, não apenas em Portugal, naturalmente, tenha subido, tenha escalado para estes valores. Com o restabelecimento de algumas cadeias de fornecimento e as medidas de combate à inflação lançada pela maioria dos governos, parece-me que este problema poderá estar adressado, ou poderá estar estancado, pelo menos nos últimos tempos, a maioria dos países tem mantido os valores, portanto, a subida não continuou, portanto, tem mantido nos últimos meses. No entanto, quer dizer, atingimos valores muito significativos em agosto de 2022, com quase 9% de inflação, e aqui muito mais significativo para os bens do que para os serviços. A inflação, a média de consenso é 6,3% para o final do ano. O governo até estima que seja um pouco mais, e isto é de facto um aumento mais de 4% face às primeiras estimativas feitas há menos de um ano. Também aqui algo que achamos importante, tem sido uma das formas de combater a inflação, tem sido, por parte dos bancos centrais, a subida das taxas diretoras, na tentativa de quebrar um pouco a procura e, por sua vez, diminuir os preços. No entanto, se esta medida se estender de facto durante muito mais tempo, irá ter de facto aqui muitas implicações não apenas para as empresas, que virão seguramente ver aumentar o seu custo de financiamento das suas operações, e naturalmente para as famílias, que irá seguramente aumentar as suas prestações dos créditos à habitação, principalmente, que diminuindo assim o rendimento disponível e tendo naturalmente consequências, implicações na procura e naturalmente no produto interno. Eu deixava-vos aqui no final com um barómetro feito pela FAI, que de facto
mostra realmente qual é que são as preocupações de vocês, tanto dos gestores e dos empresários, e quais é que são as principais preocupações, a sua evolução e de facto verificamos que no topo continuam desde o disputado conflito da Ucrânia e da Rússia, que a inflação tem sido de facto um dos principais motivos de preocupação dos nossos gestores empresários. Existem de facto aqui outros temas, se calhar mais transversais e mais constantes ao longo do tempo, como a contratação, a retenção de talentos, a parte da tributação. No entanto, há aqui claras mudanças em função do tema do momento, e aqui claramente a inflação tem sido o tema do momento, e de facto verificamos também que estamos num mínimo, estamos perto do mínimo do grau de confiança e otimismo dos gestores portugueses. Portanto, eu aqui acho que era importante deixar-vos com esta nota. De facto, para concluir, tivemos uma dinâmica e um desempenho das empresas muito positivo nos últimos tempos. No entanto, achamos que é importante e que existem de facto riscos que se avizinham na nossa economia e tempos que poderão ser difíceis para as empresas, mas que esperemos que a resiliência e a solidez das empresas portuguesas possa ultrapassar tudo isto. E pronto, e gostava assim de terminar a minha apresentação e agradecer a vossa disponibilidade e a vossa atenção. Muito obrigado e bom dia.